quiser voltar pau, o que procure fazer? Primeiro fumar, depois o tentê. Procure uma nega baiana, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma nega baiana, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Amendoim, camarão, rala um coco na hora de machucar. Pois bem, eu tenho a honra de apresentar o eminente ministro, recém-empossado vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Francisco Peçanha Martins. Como vai, ministro? Muito bem. Num ambiente que me atrai muito aqui em São Paulo, porque nos oferece uma culinária excepcional e uma beleza inconfundível com essa maravilha desta figueira. E agora, conhecendo uma apresentadora simpática, inteligente, bonita. Opa, obrigado. É um prazer estar aqui. Pois bem, ministro, o senhor é baiano de Salvador, vive em Brasília há quase 15 anos e desde que foi nomeado vice-presidente do STJ. No entanto, o senhor vem sempre a São Paulo, mais especificamente aqui onde nós estamos hoje, que é o restaurante Figueira. Eu queria saber o seguinte, confessa para nós, ministro, por quê? Por causa da carne ou teria outros motivos? Olha, a minha ligação com São Paulo é bem antiga. Aqui em São Paulo fizemos política universitária, estive muito no 11 de agosto, estive em Bauru elegendo presidente da UNE, Congresso de Estudantes, e aqui tenho parentes e amigos. E agora tenho uma neta. Uma neta? É. Meu filho trabalha em São Paulo. Qual o nome dela, ministro? Júlia. Júlia. Julinha. Julinha. A Júlia agora é a caçula dos netos, não? E de modo que eu venho sempre por aqui para ver meu filho, minha nora, e agora com essa nova atração que é a Julinha. Júlia. Agora, para quem não sabe, o ministro Peçanha Martins foi o responsável, há 2 anos atrás, mais ou menos, pela concessão do salvo-conduto ao jornalista Larry Hotter, do New York Times, acho que todos se lembram disso, que teve seu passaporte cassado por ter divulgado a matéria de suposto envolvimento ou suposto abuso do presidente Lula no consumo de bebidas alcoólicas. Muito bem, ministro, eu fico aqui pensando, eu acho que uma decisão sua, que envolve um direito fundamental, constitucional, individual, né, também, e que é o direito de vir sem falar da liberdade de expressão, ela pode ser contaminada pela veracidade ou não do fato? Por outras palavras, muda alguma coisa se o fato for verdade ou mentira? Veja, no caso concreto, havia, sim, uma ameaça de expulsão do jornalista que publicara notícias que não sei se seriam verdadeiras ou não. Sim. Mas nós estamos vivendo num Estado democrático de direito, em que a liberdade de imprensa é fundamental. E o jornalista estava no exercício do seu labor, manifestando uma opinião, e uma opinião que não era só sua, mas até dizendo fontes, não, dessa notícia. E entendi, foi impetrado um mandato de segurança para impedir que se concretizasse a expulsão. E eu concedi a liminar, e o próprio governo do presidente, no caso o presidente Lula, que foi o acusado do fato, digamos assim, não, ele próprio corrigiu e reconsiderou de imediato aquela atitude, que não sei nem se foi ele quem ordenara, os detalhes não conheci. Sim. Eu sei que o ministro da Justiça, tão logo soube, não,
cuidou de acatar a ordem e de suspender qualquer providência nesse sentido. Sim, mas, sinceramente falando, o senhor acha que hoje, se houver rumores de um chefe de governo abuse de um certo vício, seja ele qual for, que certamente interessará a coletividade, né? Não é uma coisa que é de interesse coletivo? Pois não. O senhor acha que hoje, depois de tudo que aconteceu, o jornalista que tem a função de informar pode fazê-lo sem receio de retaliação? Veja, nós temos uma lei de imprensa que regula o exercício da profissão e temos crimes que são praticados contra a honra. O exame de cada caso vai conduzir à condenação ou não Sim. do jornalista por injúria, por calúnia, por difamação. Não? Na verdade, o que acontece é que esses processos contra os jornalistas, eles redundam, na maioria das vezes, em prescrição, porque as pessoas não atentam, o prazo é muito curto. Não? Muito pequeno. Muito pequeno. Mas, quando acontece, nós temos, inclusive, casos de condenação de jornalistas, sim, pelo cometimento de um desses crimes na divulgação da notícia. O fato de, por exemplo, um cidadão ter um vício, como o álcool. Sim. O consumo do álcool não é criminoso, mas já, por exemplo, outros vícios, drogas pesadas, por exemplo, essas drogas são proibidas. Então, o fato de imputar a quem quer que seja o consumo dessas drogas pesadas pode implicar, sim, no cometimento de crime de imprensa. Um delito mesmo, né? Imprensa. Mas agora o senhor só não, quer dizer, a sua atuação também foi importante para São Paulo, porque teve um outro episódio, se não me falha a memória, na retomada do Peter, né, prefeito de São Paulo. O senhor também atuou? Nesse caso, eu presidi o julgamento, o segundo julgamento, de uma medida cautelar, intentada pelos advogados do então prefeito Peter, que tinha sido afastado numa medida também cautelar ou inaudita outra parte, pelo juiz a quem a ação pedia fora intentada. E eu entendi, desempatando, que não era possível ao judiciário promover o afastamento de quem havia sido eleito pelo povo sem a consulta prévia e sem que o processo tivesse completo. Se tivesse completado, com inclusive o contraditório, que certo. não tinha havido. Vamos mudar de foco. Um colega seu, aliás, ex-presidente do seu tribunal, ele teria declarado à CBN Manaus, inclusive foi matéria de vários jornais, e manchetes e tudo. Ele teria divulgado que aqui no Brasil nós temos uma justiça que ele qualificou como PPV. Eu explico. E aí eu vou mostrar para o senhor agora o recorte do jornal, você vai ver o que ele diz lá. Ele diz lá, eu não vou dizer exatamente como ele falou, mas para pobre, para prostituta e homossexual. Eu prefiro não dizer exatamente as palavras que ele usou. Mas, de qualquer maneira, e ainda foi além, disse que a nossa legislação, veja lá, está escrito ali na matéria, a legislação processual é uma verdadeira selvageria. Ministro, aí eu faço uma pergunta, senhor. E o senhor pode rodar baiana, hein? Porque tem direito. O que o senhor pensa de tudo isso? Olha, as declarações precisam ser medidas. Eu não conheço as circunstâncias em que o nosso colega presidente teria assim se manifestado. Ele pode até ter feito isso em off, eu não imagino que, ou até impensadamente. A realidade é que essa declaração, a meu entender, não condiz com a realidade brasileira. A senhora mesmo me perguntou sobre 2 episódios por mim vividos. E todos eles
a decisão do judiciário se fez e contra os poderosos. Sim, é verdade. Não? Ou O que contradiz, né? Até o que contradiz. Não? Agora, é evidente que toda a legislação, e isso é objeto de grandes discussões na filosofia, o grupo dominante, aquele, por exemplo, que faz a lei, é evidente que é dotado de um defeito do homem chamado egoísmo. Não? E esse egoísmo, por certo, que puxa um pouco a brasa para a sua sardinha, Sim, como diz sim. o povo. Não? É isso mesmo. Então, há defeitos na legislação, talvez haja um certo protecionismo mesmo, mas essa proteção da lei, ela se faz por via indireta. É a questão da escolha do melhor profissional. Sem dúvida que a classe dominante, por ser melhor dotada de recursos econômicos, se permite contratar melhores profissionais, Sim. que conhecem melhor a legislação, sobretudo a legislação processual. Ministro, agora vamos um pouco mais além. E por falar em rodada baiana, o senhor lá na sua terra tem vários caciques, alguns deles até com direitos já adquiridos, né? Bom, não vai ser citar nomes. O que importa agora, que eu gostaria de saber, o que o senhor achou? Agora vamos novamente aos jornais, porque as notícias estão muito quentes. O que o senhor achou da avaliação, ou das palavras de alguns senadores na ocasião da avaliação da ministra Ellen Grace para o Supremo Tribunal Federal? O que o senhor achou? Dá uma olhada. Algumas foram grosseiras. Uma olhada nas. Algumas foram grosseiras. Não, sem dúvida que na grande maioria, retratam um fato. A ministra Ellen Grace é uma mulher bonita, é uma mulher elegante. Mas a ministra Ellen Grace é, sobretudo, uma grande magistrada. Sim. E mesmo uma dama, ela sabe se comportar em todos os ambientes e, como magistrada, ela tem sido impecável. Trabalhamos juntos no Tribunal Superior Eleitoral e dei esse depoimento, aliás, quando na sua despedida, e acho que o Supremo Tribunal Federal estará muitíssimo bem presidido por ela. Ministro, agora, para encerrar esse nosso primeiro bloco, o senhor advogou por quase 30 anos. Por 30 anos. Por 30 anos, exatamente. 30 anos. Pois é. E o que denota que o senhor gostou da advocacia. Com né? certeza. Gostou muito. Agora, Com certeza. O senhor resolveu judicar, por que razão? Porque desencantou-se com a advocacia ou porque acabou se irritando com os juízes? Não, veja, o bacharelado em Direito oferece a mais ampla das possibilidades a quem o faz. Desde o serviço, o funcionalismo até a magistratura. E eu sempre imaginei a magistratura como, digamos, o pedestal, não? Do profissional do direito. Meu pai foi, como eu antes, também ministro do Tribunal Federal de Recursos. Isso nós vamos contar sobre o pai dele no segundo Ele foi político e advogado. Ele foi presidente da Ordem do meu estado. Uhum. E, como eu digo, eu tenho na vida seguido o caminho largo que ele me abriu. Ele estava ainda vivo e resolveram que eu devia me candidatar a essa primeira vaga no STJ, que é o tribunal que substituiu o Tribunal Federal de Recursos, que ele presidiu. Sim. E eu entendi que podia disputar. Disputei a indicação, fui na lista sextupla pelo Conselho Federal da Ordem, depois o tribunal também me colocou na tríplice e fui eu o nomeado. Bem, agora nós vamos dar um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Continue aí.
Bem, de volta ao nosso segundo bloco, num bate-papo gostoso com o ministro Peçanha Martins, baiano de Salvador, que aliás eu faço questão de frisar isso, porque é uma alegria termos aqui um representante da Bahia de Todos os Santos e, por acidente de ofício, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, não é, ministro? Mas continuamos então agora a nossa entrevista, mas vamos falar, agora não vamos falar dos outros, vamos falar de Peçanha Martins. Nós sabemos também, eu também fiquei sabendo que o senhor torceu, e não foi para nenhum time de futebol, e torceu muito, muito por um tal de Félix Fischer. Ah, sim. Félix, agora, por favor, ministro, conte ao telespectador quem é Félix Fischer e por que o ministro Peçanha tanto torceu para que ele chegasse onde chegou. Félix Fischer era um ilustre membro do Ministério Público Paranaense. Ele é um homem obeso como eu, muito mais que eu. É um homem com uma fisionomia de baby alemão. Ele era brasileiro naturalizado. Ele é nascido na Alemanha e veio logo cedo para o Brasil. Não? Mas é daquelas pessoas inconfundíveis em que se vê mesmo que realmente aparece. O alemão, não? O baby alemão, ou o sargento alemão, que nós nos habituamos a ver nos filmes. Não? O fato é que ele veio ao meu gabinete e me pediu o voto. E eu sorri. O recebi sorrindo. Ele ficou meio intrigado. Eu digo, olha, ministro, olha, Fischer, eu já recebi as melhores informações a seu respeito pelo meu guru, o ministro Milton, Luiz Pereira. Sim. De modo que, agora eu tenho um outro motivo para votar no senhor e até torcer pela sua nomeação. Eles, por que, ministro? Porque se o senhor for nomeado, eu deixarei de ser o mais gordo do tribunal. Mas que foi a nossa primeira contato, foi agradabilíssimo. E foi, nota e ele colocou esse fato no noticiário. Não? Realmente chegou até todos. Ministro, é verdade que o senhor frequenta o Bar do Moreira, na Bahia? O que o Moreira tem? Conta o Porto do Moreira. Porto do Moreira. O Porto do Moreira é um restaurante de classe média popular. É uma birosca, quase uma birosca, enfim. Muito agradável. Agradável. A convivência tem pessoas que o frequentam há 50 anos. E é mais ou menos essa idade em que eu conheço o Moreira. Eu conheci o pai do Moreira e costumo dizer, no centro onde ele se situava, é que aconteciam as coisas na política estudantil. O senhor foi bastante atuante, né? A faculdade de engenharia era no chamado Relógio de São Pedro. E ali nós fazíamos os movimentos, as badernas, parávamos o tráfego, etc. Contestavam. E tinha um bar onde nós tínhamos as reuniões e íamos tomar cerveja nesse bar. E o Porto do Moreira era então defronte dele, do Alameda. Que história ali, então. E quando não tínhamos com o que pagar, pendurávamos. O que era melhor, Pacho, né? Hoje esse restaurante ele continuou mantido, saiu apenas do lugar, mas para cerca de 30 metros de distância, e é mantido pelos filhos. E eles penduram ainda, ministro? Se for o caso, pendura também. Então é ótimo. E lá eles oferecem a ampla possibilidade de servir aquelas pessoas que não possam pagar, ou que não possam, por exemplo, comer o prato inteiro, metade. Tá certo. Ó, e, como eu disse, a convivência são pessoas todas de uma certa época. Sim. Ó. Você tem história, né? Tem história. E uma culinária fantástica. Muito bem. Agora, por outro lado, o senhor também é frequentador do Clube Inglês da Bahia. Com certeza. Lá só entra homem, ministro? Só é um clube inglês. Existe isso ainda? É um clube inglês. Ah, mas já não... É um clube inglês. Não arrefeceram nós um pouco? tem inclusive senhoras que até frequentam solteiras. Não? É? Sim.
e que são professoras Ótimo. já aposentadas, pelo menos 2 delas, parentas de colegas, de amigos nossos, são irmãs. Ótimo, que Ó. coisa boa. Agora, ministro, o senhor quase, o senhor não passou na lista sexta, eu repito. Por quê? Porque eu sei, o senhor vem aí de uma tradição, seu pai inesquecível, foi presidente do seu tribunal, foi presidente também do Tribunal Federal de Recursos. Ele foi presidente do Tribunal Federal de Recursos. E uma pessoa assim, um douto, magistrado, ministro, enfim. E o senhor não foge à regra, lá, filho do doutor Peçanha Martins, não é mesmo? Saudoso. Mas, enfim, e houve uma briga até por essa não indicação do seu nome, porque todos sabiam, era sabido que se o senhor entrasse na lista, o senhor venceria, como de fato aconteceu. Mas Mas é isso- coerência, quer dizer, a lista tem que levar os mais competentes, pois também, se for o maior competente de todos eles, o mais competente de todos eles, não pode entrar porque vai ganhar. Mas olha, essa é uma disputa normal. Eu costumo dizer que as nossas indicações se fizeram pelo melhor colégio eleitoral do Brasil. E naquela ocasião nós tivemos uma disputa mais intensa. Tínhamos grandes nomes da advocacia brasileira disputando, não? E um deles, o doutor Sérgio Ferraz, que aliás encabeçou a lista sexta, não? Nós figuramos no 5º lugar na lista. Isso porque tivemos também empates e tal, enfim. E houve lá alguma manifestação nesse sentido, como a senhora está lembrando, de que eu seria um dos que entraríamos na lista tríplice. E não poderia entrar. Não. Porque... Não poderia entrasse, entrar, não, porque poderia. até a presidência da República nós não tínhamos nenhum contato. E como eu diria, o político com quem eu sempre trabalhei Sim. e que estava em atividade era um político independente e de oposição mesmo, que se chamou, ou é o grande mestre, Josafá Marinho. Ah, De modo que eu não tinha indicação política, Sim. não, forte, que assegurasse a o senhor escolha tinha era do terceiro. competência mesmo, né? ministro? Nada, Fala a verdade. eu sei lá, eu tinha o que tenho. Não, Sabedoria, vai. eu não me julgo competente, mais competente do que ninguém. Eu sou, ao contrário, Mas daquela lista era, me perdoe. eu sou consciente de que cada vez preciso conhecer mais. Não? Agora o senhor tem esse viés romântico, né? Eu percebo, o senhor gosta de antiguidades, gosta de Gosto, história. gosto. O senhor se amarra, assim, razoavelmente numa história. O senhor faz coleção de canetas. Gosto, olha, eu andei comprando umas canetas. Caneta Parker, por exemplo, que foi a grande caneta do meu tempo. Então eu tenho uma centena de canetas por aí, ou mais. Nossa, não? que maravilha. Mas gosto de pintura. Não tem nada a ver, ministro, com a síndrome do judiciário, do verba vola, né? Quer dizer, tem que escrever tudo, não, né? Não, eu só... Minha produção é Toda escrita. manuscrita. É, manuscrita. Não? Eu não consigo, eu nunca fui bom datilógrafo. De modo que eu uso o computador só para consultar. Sim. Eu não escrevo nele. Sim. Não? De modo que eu uso a caneta. Mas não uso aquelas canetas tinteiro mais que eu coleciono. Tá. Eu já uso hoje a Bic. Certo. Não? Essa é a Bic. A popular mesmo, né? É. Mas gosto da pintura, gosto da escultura. Meu bisavô foi um escultor, Quem foi o seu bisavô? Machado Peçanha, na Bahia. Maravilha. Trabalhos lindos. Ele tem trabalhos e deixou, inclusive, tem no Instituto Histórico, ele fez umas 2 ou 3 estatuetas que lá estão, fez o São Joaquim, na famosa igreja de São Joaquim, Sim. tem obra na Candelária, enfim. O senhor ele tem uma era herança magnífica. Ele né? era um. E talvez que tem um gosto Herança pelos intelectual. trabalhos manuais, É. não? E gosto das coisas bonitas, não? Gosto da vida. Gosta. Isso Ó. nós já percebemos. Pois é. Ministro, então, que pena que o nosso tempo praticamente está esgotado. Mas eu fico aqui com a sensação de que eu pude conhecer, que o telespectador também teve essa oportunidade de conhecer, obviamente, fora além das notórias virtudes jurídicas que o senhor apresenta, que Peçanha Martins
trata-se de um bom vivan. Uma pessoa que gosta da vida, gosta das coisas boas, gosta de tudo que lhe dá prazer, sabe enxergar as diferenças. Né? Sim. E mais, aliás, tudo isso, quem me confidenciou, eu já tinha imaginado que assim de fato fosse, foi o seu amigo, leal amigo, companheiro lá do tribunal, o ministro Jorge Scartesino. Pois é. Então, E ele é uma figura fantástica, temos muitas afinidades. Nós recebemos ele no Contraponto, a temos entrevista muita foi sutilidade. maravilhosa também. Mas, enfim, e mais, eu vou além. O senhor ainda teve a sorte de encontrar uma esposa maravilhosa, que o voto é unânime, diz que ela é companheira, uma graça de pessoa, eu não tenho dúvidas disso. Enfim, eu acho que eu posso dizer aqui que não se trata mais de Bahia de Todos os Santos, mas de Bahia de todas as sortes. Não, o senhor é um representante da Bahia de todas as sortes. Os santos me protegem. Quem vai ao fim, minha amiga, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Então, a verdade é que eu sou um homem feliz, tenho uma família bem estruturada, tenho filhos maravilhosos, netos. Para que Já mais, os né, tenho, ministro? não? Agora tenho uma neta paulista, não? A consagrar a minha brasilidade. Parabéns, porque ministro. não Nossa. é só baiana. Afinal, a o senhor minha gosta daqui, origem, vem as sempre minhas aqui, ligações, lógico. não? Hoje, além do encantamento natural por São Paulo, eu hoje tenho mais esta afinidade Muito bem. com a minha netinha paulista. Muito bem, ministro. Olha, eu faço votos que nós tenhamos uma outra oportunidade, gravar um dia numa daquelas suas praias maravilhosas, comendo os camarãozinhos que o senhor, indefectível gourmet, pode preparar, porque é um excelente gourmet, já também sei disso. Enfim, resumindo, o senhor tem luz. Parabéns, ministro. Muito obrigado. Gostamos de recebê-lo aqui, foi uma honra e espero muito em breve tê-lo de volta. Obrigado. Eu que agradeço. Lá tem vatapá, lá tem caruru, lá tem munguzá. Se quiser sambar, nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Lá tem vatapá, lá tem caruru, lá tem munguzá. Se quiser sambar, nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. E você não se esqueça, na próxima semana tem mais.